Boa noite, amados irmãos. Saúdo a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Isaías 40, nós leremos primeiramente, irmãos, os versos 29 a 31, mas depois faremos a leitura dos outros versículos. Isaías capítulo 40, 29 a 31. Diz assim um texto sagrado: Ele dá força ao cansado e fortalece o que não tem vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os moços cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, andarão e não se fatigarão. Deus amado, nós louvamos o Teu santo nome por essa oportunidade de Te adorar, de render honra e glória ao Teu nome. E clamamos ao Senhor que por graça e misericórdia o Senhor possa falar conosco através desse texto hoje à noite, em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós estamos no mês da Juventude Batista, o mês de agosto todo trabalhado, voltado para a juventude, um mês especial para a juventude, e o pastor Gabriel, que é o pastor da juventude, escolheu então um tema para ser trabalhado, e o tema é Reveja, Renove, Retorne. E desde ontem, então, lá no CAC, tivemos um tempo com a juventude e trabalhamos de forma muito resumida também esse tema nesse texto: Reveja, renove, retorne. Irmãos, não é incomum crentes desanimados com sua fé. Nós temos observado, temos conversado com muitos cristãos, muitos crentes, pessoas fiéis a Deus, mas que têm enfrentado um desânimo muito grande com a sua fé. São crentes que estão entristecidos, crentes que estão um pouco cansados das suas lutas, das lutas contra a carne, das lutas contra o mundo, da luta contra o inimigo da nossa alma, da luta contra o diabo. E o que nós ouvimos é que parece que os dias vêm, os dias vão, e não acontece nada de significativo na sua vida cristã. Nós sabemos, irmãos, que a nossa vida ela é feita de fases. Nós vivemos diferentes fases na nossa vida. Essas fases, elas se apresentam e muitas vezes nós somos pegos de surpresa por algum acontecimento e de repente a vida muda, entramos numa nova fase e parece que nada realmente de significativo acontece na vida cristã, nessas fases da vida. Parece não haver uma experiência mais significativa com Deus, parece não haver vida de oração, parece não haver desejo pela leitura da palavra, como o pastor começou a falar, começou a pregar, está pegando o texto da mensagem, mas é exatamente isso que nós também vamos pensar hoje à noite, irmãos. Por que que às vezes nos sentimos cansados e desanimados? Está escrito aqui, a ida à igreja, a própria ida à igreja aos domingos, parece que se tornou nada mais que uma atividade de rotina, uma atividade que às vezes só vem para que ninguém perceba a sua ausência, mas não há o ânimo, não há o prazer, não há o desejo de vir adorar ao Senhor e de ter comunhão com os irmãos. Então, queridos, onde nós podemos encontrar ânimo, onde nós podemos buscar forças para que a nossa vida cristã seja relevante, seja autêntica, seja uma vida cristã viva, eficaz, transbordante, como Deus deseja que seja a vida de cada um dos seus filhos? Nós esperamos buscar respostas nesse capítulo 40 de Isaías. O profeta Isaías, irmãos, muitas vezes chamado por alguns comentaristas de príncipe dos profetas, foi um profeta que profetizou por muitos anos, e no tempo, pelo menos na maioria do tempo da profecia de Isaías, houve relativo progresso
no reino do sul e no reino do norte. Isaías profetiza na época do reino dividido. Israel, depois de Salomão, se dividiu em dois reinos, o reino do norte e o reino do sul, e nesse período, foi um período de relativo progresso, tanto para um quanto para o outro, tanto para o reino do norte quanto para o reino do sul. Houve determinada prosperidade econômica, houve determinada prosperidade política, houveram poucas guerras, os muros foram reerguidos, cidades foram restauradas, mas um problema grave, irmãos, com a nação de Israel permaneceu, que era a questão da idolatria. A nação de Israel continuou idólatra, tanto o reino do norte, apesar de estarem divididos, mas eram como um na idolatria, na mediocridade da adoração, na falta de compromisso profundo com o que Deus queria deles. Então a idolatria permaneceu, e nem mesmo essa prosperidade fez com que eles voltassem para Deus. Continuaram idólatras, continuaram adorando outros deuses, continuaram com uma permissividade que Deus condenava. O coração deles continuava dividido, um coração que deveria crer e confiar apenas em Deus, mas que se abria a outros deuses, a outras práticas religiosas, a copiar as práticas religiosas de outros povos. E com isso, irmãos, eles suscitavam a ira de Deus. E os profetas advertiam contra essa prática, advertiam o povo, advertiam a liderança de que Deus não deixaria passar impune tais atitudes, tais comportamentos. Deus exigia de Israel que fossem única e exclusivamente dele, adorassem única e exclusivamente ao Senhor e que testemunhassem de Deus aos outros povos e não o inverso, absorver outros deuses, outras práticas religiosas, e Deus então condena o povo de Israel por essas práticas. Então nós vemos no livro do profeta Isaías várias profecias advertindo nesse sentido. Mas quando nós chegamos no capítulo 40, irmãos, nós vemos uma profecia muito interessante. O profeta Isaías vai profetizar sobre os babilônios, sobre a restauração de uma futura invasão babilônica sobre Israel. Agora, irmãos, o interessante é que a invasão da Babilônia sobre o reino de Judá, o reino do sul, onde Isaías estava, ela só aconteceu pelo menos um século depois da morte de Isaías. Pelo menos 100 anos depois da morte de Isaías, foi que a Babilônia começou a guerrear, a invadir Judá. E o retorno se deu pelo menos 70 anos depois. Então nós vemos uma profecia de quase 2 séculos. E Isaías vai falar sobre o retorno, sobre o cativeiro. Irmãos, foram 70 anos de cativeiro do povo de Judá na Babilônia. E foi terrível. Jeremias vai relatar essas invasões da Babilônia e o estado em que o povo de Deus foi deixado, o povo de Israel foi deixado, o povo de Judá foi deixado, uma miséria absurda. Os que foram levados à Babilônia foram então ali trabalhados pelo reino babilônio, absorveram a cultura. Nós vemos Daniel, nós lemos a história de Daniel, que serviu no palácio do rei, e absorveu toda a cultura, a língua dos babilônios. Era essa a estratégia de domínio dos babilônios. Eles traziam o que havia de melhor do povo conquistado e fazia com que eles aprendessem a língua, a cultura dos babilônios e pudessem continuar fortalecendo então o reino babilônio através dessas aquisições, mesmo que obrigadas. Eles eram levados cativos. Mas para quem ficou em Judá, para quem ficou em Jerusalém, foi um tempo de miséria terrível, de abandono. A cidade foi destruída, os muros foram derrubados, não havia o que plantar, não havia gado, tudo foi levado, não havia liderança que pudesse ser efetiva para o povo. Todos os artistas, todos os artesãos, todos os sábios, toda a população que fazia parte do reino foi levada para dentro da Babilônia. E então Isaías está profetizando sobre algo que viria quase 200 anos depois.
mas fala desse sofrimento, dessa dor terrível que o povo de Israel passaria, sendo levado cativo então para a Babilônia. E Deus manda Isaías profetizar, séculos antes, sobre isso, sobre uma nova fase que se iniciaria, de que a esperança seria renovada, de que os pecados do povo de Israel seriam perdoados, e o castigo, o merecido castigo que Deus anunciou por tanto tempo, seria então agora revertido em alegria. Por isso nós lemos nos versos 1 e 2, o profeta escrevendo: consolai o meu povo, consolai, diz o vosso Deus, confortai o coração de Jerusalém, e proclamai-lhe que já se cumpriu o tempo da sua luta, que o seu pecado foi perdoado, e já recebeu em dobro da mão do Senhor por todos os seus pecados. Então, irmãos, nós vemos que Deus sim pesou a mão sobre o povo de Israel, que aquela idolatria e que aquela desobediência não passou despercebido, não passou sem que fosse castigado. Deus pesou a mão sobre o povo. As profecias de Deus se concretizaram. A Babilônia invadiu Jerusalém, invadiu Judá e levou todo aquele povo cativo. E eles sofreram por causa da negligência, eles sofreram por causa da idolatria. Irmãos, nem toda situação difícil que nós passamos é consequência de atos pecaminosos nossos. Mas existem situações que Deus nos permite passar, de aflição, de dor, que são, sim, consequência de pecados. No caso de Israel, era uma consequência clara da atitude pecaminosa, da negligência, da arrogância deles, da insubordinação ao que Deus havia determinado para eles como regra de vida. No entanto, agora o Senhor manda dizer a eles que o consolo estava chegando, que eles podiam se sentir consolados, que o Deus deles, o vosso Deus, o Deus de Israel, estava confortando o coração de Jerusalém, confortando o coração do seu povo, e dizendo: já se cumpriu o tempo da luta de vocês. Seu pecado foi perdoado, vocês já receberam em dobro da mão do Senhor por todos os seus pecados. Era um tempo então, irmãos, de refrigério. O tempo de refrigério se aproximava. A profecia de Isaías anuncia que viria o tempo de refrigério, que viria o tempo de tranquilidade, de paz, de gozo e de conforto. O Senhor viria ao encontro deles, mas agora com a mão graciosa e com perdão dos pecados. Verso 3 em diante: voz do que clama, preparai o caminho do Senhor no deserto, endireitai ali uma estrada para o nosso Deus. Todo vale será elevado, e todo monte e toda colina serão rebaixados, o terreno acidentado será nivelado, e o que é íngreme será aplanado. A glória do Senhor se revelará, e todos juntos a verão, pois foi o Senhor quem falou. Verso 9: ó mensageiro de boas novas a Sião, sobe a um monte alto. Ó mensageiro de boas novas a Jerusalém, levanta bem alto a voz, levanta-a, não temas, e dize às cidades de Judá: aqui está o vosso Deus. O Senhor Deus virá com poder, dominará com o seu braço. O seu galardão está com ele, e a sua recompensa o acompanha. Ele cuidará do seu rebanho como um pastor. Recolherá nos braços os cordeirinhos e os levará no colo, e guiará mansamente as que amamentam. Então, irmãos, o profeta anuncia que aquele tempo de dor, que aquele tempo de sofrimento estava se findando, e que agora o Senhor vinha ao encontro deles. O Senhor ouviu as suas orações, o Senhor ouviu o seu clamor, o Senhor perdoou os seus pecados. Irmãos, nós bem sabemos porque a Escritura diz que só há perdão verdadeiro dos pecados quando há confissão. Só há perdão dos pecados quando há verdadeira confissão.
Quando nós verdadeiramente confessamos os nossos pecados, o Senhor nos perdoa e Ele vem ao nosso encontro para nos resgatar. E estava prometendo ao povo de Israel: o Senhor virá e o caminho do Senhor no deserto será totalmente plano. Totalmente plano, os vales serão derrubados sobre as montanhas serão derrubadas sobre os vales, e ficará limpo e plano o campo do Senhor. O Senhor virá e Ele socorrerá o seu povo, e a glória do Senhor será revelada. Todos juntos haverão, porque o Senhor falou, e Ele virá e pode anunciar a Judá, pode anunciar a Jerusalém: o Deus virá, o Senhor teu Deus virá com poder, e Ele dominará com braço forte, e o seu galardão está com Ele, e Ele cuidará de cada um do seu rebanho como um pastor que cuida das suas ovelhas, e Ele recolherá nos seus braços os cordeirinhos, e os levará no colo, e guiará mansamente as que amamentam. Que palavra do Senhor, irmãos, para nós! Que palavra do Senhor para aqueles que estão porventura desanimados e entristecidos. O Senhor observa o sofrimento do seu povo, e o Senhor tem cada dia contado, e Ele virá no tempo certo e socorrerá os seus, e Ele virá e socorrerá Israel, e Ele carregará as suas ovelhas no seu colo. Que profecia, irmãos, e que promessa maravilhosa! Mas nós precisamos também observar o que dizem os outros versículos. O Senhor virá, mas no versículo 6, o profeta também adverte sobre a arrogância dos homens, sobre a prepotência dos homens. Uma voz diz: clama. Eu digo: o que clamarei? Toda pessoa, ou toda carne, é como a relva, e toda a sua glória como a flor do campo. Seca a relva e cai a sua flor, quando o vento do Senhor sopra sobre elas. Na verdade, o povo, as pessoas, as nações são como relva. Seca-se a relva e cai a sua flor, mas a palavra de nosso Deus permanece para sempre. Irmãos, as bênçãos do Senhor estão a nosso favor, ou a nosso dispor, mas um coração arrogante, um coração prepotente, não experimenta as bênçãos de Deus. O reino da Babilônia era assim um reino arrogante. Deus o usou para manifestar o seu castigo sobre a nação de Israel, mas os pecados da Babilônia também foram contados. O profeta Isaías, meus irmãos, ele não só profetiza sobre Israel, mas ele profetiza sobre todas as nações ao redor do povo de Israel, chamando a atenção deles e dizendo: existe um único Deus e vocês também são idólatras. Vocês, apesar de estarem sendo ferramenta de Deus para trabalhar o povo de Israel, Deus também observa os seus pecados. E Isaías profetizou para várias nações ao redor de Israel, e ele está dizendo aqui: todo homem, toda pessoa é como a relva. Nós não podemos, irmãos, nos achar superiores a Deus, ou não aceitar aquilo que Deus faz na nossa vida, não aceitar as situações que Deus nos permite passar, nos indignarmos sobremaneira contra Deus, porque quem somos nós para questionar os desígnios do Senhor? Nós somos como a relva, nós somos como uma planta, nós somos como uma flor do campo, que basta um sopro do Senhor, e ela simplesmente se desfaz. O Senhor manda uma tempestade e nada mais existe. O Senhor sopra sobre elas e elas deixam de existir. E o profeta diz: na verdade, o povo, as nações, são como essa relva. Então, queridos, nós somos como uma planta que seca a relva, cai a sua flor e ela deixa de existir. Mas a palavra do Senhor não. A palavra do Senhor permanece para sempre. Nós somos instáveis. Nas fases da nossa vida nós somos instáveis, tanto que nós desanimamos.
Mas o Senhor não, irmãos. O Senhor é o mesmo, ontem, hoje e sempre. E a palavra do Senhor jamais muda. Não são as situações vividas por nós ou vividas por outros que mudam quem Deus é, ou que podem questionar quem Deus é. A palavra do nosso Deus, ela permanece para sempre, e o Senhor continua sendo o mesmo sempre. Nós somos passageiros, mas a palavra do Senhor, ela permanece para sempre. Por isso nós não podemos e não devemos nos opor contra Deus. Nós não devemos nos opor a Deus. Nós devemos reconhecer a sua soberania. Nós devemos reconhecer o seu governo e nós devemos reconhecer o seu poder. A partir do versículo 12, então, Isaías começa a descrever quem é esse Deus e por que ele permanece, a sua palavra permanece para sempre, e por que ele pode julgar as nações, e por que ele pode permitir determinadas situações na nossa vida. Para nós termos estabilidade com Deus, irmãos, nós precisamos conhecer verdadeiramente quem Ele é. Nós precisamos saber quem Ele é e o que Ele faz. E aí, a partir do versículo 12, Isaías começa a escrever, começa a dizer: quem mediu as águas com a concha da mão? Outra tradição vai dizer: quem pode na sua própria mão ter todos os oceanos? Agora pare para pensar, pense no tamanho dos oceanos, pense na quantidade de água que há nessa terra, pense na profundidade dos oceanos. Irmãos, nós nem conhecemos todo o oceano, ainda há coisas que nós não conseguimos entender e aprender. Eu ouvi e li alguma coisa sobre uma pesquisa que era feita com determinado tipo de baleia, e foi colocado nela uma sonda, um sonar, alguma coisa assim, e os cientistas acompanhavam essa baleia, vendo o seu ciclo, anual, para onde ela ia, como é que ela vivia, e ela vivia sempre numa determinada temperatura de água. E ela vagava por partes do oceano e os cientistas acompanhavam. Mas, num certo dia, essa baleia começou a ir para águas mais geladas, para temperaturas menores, e em região mais profunda, e eles perderam o sonar, perderam o contato com essa baleia. E ficou a pergunta: o que fez essa baleia entrar em águas profundas, águas geladas, para as quais ela não ia, e simplesmente sumir? Ela sumiu. E eles pensaram, como que de forma quase que violenta, por causa da velocidade e o tempo que ela levou para sumir, como isso aconteceu? Que outro ser dentro do mar, dos mares, levou essa baleia? O que nós não conhecemos, irmãos, sobre os mares? A Bíblia fala do Leviatã, fala de um animal magnífico, grandioso em poder, que o Senhor brinca com ele. É como um bichinho de estimação, mas a baleia foi, de alguma forma, subtraída, sugada, levada para uma região profunda do mar. Quem mediu os oceanos com a concha da mão? Quem? Quem mediu a extensão dos céus com o palmo, ou como diz outra tradução, quem mediu a extensão dos céus com os dedos? O que nós conhecemos, irmãos, sobre o universo, o que nós conhecemos sobre as galáxias, para nós é algo absolutamente inalcançável, mas para Deus, Deus a mediu com o palmo, com a ponta dos dedos. É claro que aqui é uma linguagem antropomórfica, ou seja, atribuída a Deus coisas naturalmente nossas, como a palma de uma mão, a concha da mão, atribuídas a Deus, para que nós possamos compreender, irmãos, o tamanho, o poder e a glória desse Deus. Quem mediu a extensão dos céus com o palmo? Quem recolheu o pó da terra numa medida e pesou os montes com pesos e as colinas
em balanças. Quem de nós pode dizer quanto pesa a terra? Mas Deus a pesou, Deus juntou toda a terra, as colinas, os montes, e a pesou. Deus sabe qual o peso da terra. Quem guiou o Espírito do Senhor ou lhe ensinou como conselheiro? A quem ele pediu conselho para lhe dar entendimento e lhe mostrar o caminho da justiça? Deus pediu de alguém conselho? Deus pediu o entendimento de alguém para que ele pudesse ser justo, para que ele pudesse estabelecer o caminho da justiça? Quem lhe ensinou o conhecimento e lhe mostrou o caminho do entendimento? Quem, irmãos? Quem de nós? Quem entre os homens? Quem entre os deuses? Ninguém, absolutamente ninguém. O Deus que nós servimos, o Deus que nós seguimos, Ele é infinito em poder, Ele é infinito em glória. Foi Ele quem criou os céus, foi Ele quem criou os mares, foi Ele quem povoou os mares, foi Ele quem nos deu a terra, foi Ele quem nos deu a vida, e Ele não precisa do conselho de ninguém. Portanto, o que Deus faz é perfeito, o que Deus faz é justo, o que Deus faz é puro. Nós precisamos entender para que possamos descansar, irmãos. Para Ele as nações são como a gota de um balde, como o pó das balanças. Ele considera as ilhas como um grãozinho. Queridos, nem todas as árvores do Líbano bastariam para queimar, nem os animais bastariam para o holocausto. Se quiséssemos fazer então um altar digno do Senhor, nem todas as árvores do Líbano seriam suficientes para montar esse altar, e nem todos os animais da terra bastariam para um holocausto. Todas as nações são insignificantes diante dele, e ele as considera menos do que nada, algo inútil. Esse é o poder, é a majestade e é a glória do nosso Deus. Versículo 21. Por acaso não sabeis, não ouvistes, não vos foi dito isto desde o princípio? Não entendestes desde a fundação da terra? Ele é o que está assentado sobre o círculo da terra, cujos moradores são para ele como gafanhotos. Ele é o que estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para nela habitar. Vejam os feitos de Deus. Ele é o que reduz os príncipes a nada e torna inúteis os juízes da terra. Mal são plantados e semeados, e mal firmam raízes na terra. Ele sopra sobre eles, então secam, e a tempestade os leva como se fossem palha. Os feitos de Deus são maravilhosos, os feitos de Deus são surpreendentes, irmãos, e não há na terra ninguém a quem ele possa ser comparado. Os juízes da terra são como nada, os príncipes da terra são como nada, aqueles que têm autoridade nesse mundo são como nada. Nenhum deles pode se comparar ao Senhor, nenhum deles pode permanecer a menos que Deus queira, a menos que Deus permita, porque eles mal são plantados e semeados, vão formar raízes. O Senhor sopra sobre eles e eles se desfazem. Portanto, irmãos, o governo do mundo e o governo de todas as coisas e o governo da nossa vida estão sobre o Senhor. É Ele quem governa, é Ele quem domina, é Ele quem realiza todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Diante, então, irmãos, de todas essas revelações a respeito de Deus, do seu poder, da sua majestade, do seu controle sobre todos os reinos da terra, como nós podemos duvidar dele? Ou como nós podemos nos sentir abandonados por ele, ou nos sentir injustiçados por ele? O profeta vai falar sobre isso no versículo 27. Porque dizes, ó Jacó,
E falas, ó Israel, o meu caminho está escondido do Senhor, e o meu direito passa despercebido ao meu Deus. Era assim que eles se sentiam, era assim que eles pensavam, que o Senhor havia esquecido deles, que o Senhor não estava mais prestando atenção neles, ou que o direito deles, ou que tudo aquilo que aconteceria futuramente, estava despercebido, passando despercebido pelo Senhor. Não sabes, não ouvistes que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, não se cansa, nem se fadiga? O seu entendimento é insondável. Portanto, irmãos, o Senhor, Ele continuará governando toda a terra, Ele continuará governando as nossas vidas, porque Ele não cansa, Ele não desanima, Ele não se fadiga. Ele é um Deus que permanece, Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Por isso, irmãos, nós não temos razão para duvidar do poder, do amor, da graça, da bondade de Deus, porque é isso que Isaías está anunciando: o tempo de consolo ao povo, o amor de Deus, o controle dele mesmo nas situações mais difíceis, mesmo nas fases mais difíceis que nós já passamos. É por isso que é necessário então rever, olhe para trás e perceba nas várias fases da sua vida, desde a infância, como esse Deus permanece fiel, como Ele continua guiando a nossa vida, como Ele continua de forma orquestrada, guiando os nossos caminhos. E observe quantas vezes nós desconfiamos desse Deus, quantas vezes nós cansamos, quantas vezes nós desobedecemos a Ele, quantas vezes nós o entristecemos, e mesmo assim, Ele continua fiel, Ele continua derramando da sua graça e da sua misericórdia sobre nós. O entendimento equivocado sobre quem Deus é e sobre o que Ele faz, irmãos, é que trazem sobre nós a falsa impressão de que Deus se esqueceu de nós. Ele não se esqueceu, Ele não nos abandonou, Ele não nos deixou, Ele permanece sempre onde Ele sempre esteve, porque Ele não se cansa, Ele não se fatiga. A nossa causa pode ser a causa mais difícil, ela não está distante do Senhor, ela não está fora do alcance do Senhor. Por isso, irmãos, nós não devemos nos desanimar e nem devemos cansar. E por isso que o profeta diz, nos últimos 3 versículos do capítulo 40, Ele, esse Deus, Ele dá força ao cansado, e Ele fortalece o que não tem vigor. Hoje à tarde eu conversava com um jovem, que está cansado de determinada luta, de determinado problema, e eu disse a ele: entrega a tua vida ao Senhor, entrega o teu caminho ao Senhor, entrega os teus dias ao Senhor, e você vai ver como esse Deus maravilhoso, Ele vai te sustentar, Ele vai te resgatar, Ele vai te ajudar, porque é Ele que dá força, irmãos, àquele que está cansado, é Ele que fortalece aquele que está sem vigor. É no próprio Deus, irmãos, que nós encontramos a força, a energia, o vigor que nós precisamos. É nele mesmo, por causa de tudo aquilo que o profeta já relatou sobre esse Deus, sobre o seu controle da história, sobre o seu controle da vida do povo de Israel, sobre o controle dele no sentido de manifestar sim a sua ira, a sua justiça, mas de sustentar o remanescente, de cuidar do povo e de, depois do castigo, carregá-los como ovelhas no seu próprio colo. Esse é um Deus, irmãos, que manifesta a sua justiça junto com a sua misericórdia sobre os seus filhos, sobre aqueles que entregaram as suas vidas, sobre aqueles que são os seus discípulos. Portanto,
se você está cansado, se você está entristecido, se você está cabisbaixo, é no Senhor que você encontrará a força e o vigor que você precisa. Os jovens, mesmo os jovens, eles se cansam. Mesmo os jovens, eles se fatigam. E eles até caem de tanto cansaço. Nós podemos observar na nossa vida, quando mais jovens, nós podíamos brincar, correr, fazer uma série de coisas, e era difícil nos cansarmos. Jogava bola desde o início da tarde, entrava pela noite, e acampamento então, 6 horas da manhã, você pensa assim, não, vou acordar mais tarde, 6 horas da manhã, está lá a molecada toda acordada, os jovens todos acordados, querendo desfrutar o dia, e vai social à noite, se você deixar, amanhecem do outro dia. Mas mesmo os jovens, eles podem se cansar, mesmo os jovens, eles podem se fatigar, e mesmo os moços podem desfalecer e cair de tão cansados. Mas, irmãos, os que esperam no Senhor, os que confiam no Senhor, os que aguardam no Senhor, os que têm plena convicção de quem Deus é e do que Ele faz, esses que esperam no Senhor, eles renovam as suas forças, eles renovam o seu ânimo, eles conseguem passar pelas mais variadas fases da vida e continuar confiando plenamente em Deus, sabendo que Deus, a seu tempo, sempre vai renovar as suas forças. Ainda mais, irmãos, não só renovará as suas forças, não só lhes dará ânimo no espírito, mas fará com que voem, com que subam com asas como águias. Irmãos, é tão triste quando nós observamos uma igreja desanimada ou crentes desanimados, conformados com a mediocridade na vida cristã, conformados em apenas ler a Bíblia no máximo uma vez por semana ou antes de vir à igreja, sem uma vida de oração constante. É triste, irmãos. E não deve ser assim conosco. O profeta diz que aqueles que esperam no Senhor, eles têm as suas forças renovadas, mas eles também voam alto como águias. Eles têm experiências profundas com Deus, eles têm vida de oração, eles são diferentes da maioria. Aqueles que esperam no Senhor deixarão de ser então cansados, entristecidos, serão renovados e ainda terão uma vida espiritual muito mais efetiva, muito mais próspera, e poderão testemunhar do Senhor. Correrão e não se cansarão, andarão e não se fatigarão. É o próprio Deus que renova as forças do cansado. É o próprio Deus que dá vigor ao abatido. É Ele quem nos renova, é Ele quem nos dá vigor, é Ele quem nos faz caminhar de uma forma excelente, melhor, mais próspera, mais íntima com o Senhor. Mas é preciso conhecer quem Deus é preciso entender o seu poder, entender o seu governo, e é preciso esperar no Senhor. Ele mesmo renova nossas forças, é nele que nós encontramos, irmãos, a força para caminhar. Se abatidos, seja por causa de um pecado, seja por causa de qualquer outra situação, é no Senhor que nós vamos encontrar a força e a condição para continuar caminhando. Portanto, volte-se ao Senhor. Portanto, reveja. Portanto, repense a sua vida. Se renove e volte para Deus. Retorne para Deus se for necessário. Se esse abatimento vem exatamente porque você não consegue ler a Bíblia, você não consegue orar, volte ao Senhor. E leia a Bíblia mesmo sem vontade, e esteja à disposição do Senhor para que Ele revele na sua palavra, através do seu Espírito, e traga ânimo para você, para que você tenha desejo e vontade de ler.
ore mesmo sem vontade, e Deus falará com você na sua oração, e Ele trará ânimo e vigor sobre você. É o Senhor quem nos renova, é o Senhor quem nos anima, é o Senhor que nos fortalece. O que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, andarão e não se fatigarão. Nós temos toda uma vida cristã, irmãos, para percorrer, e o desejo do nosso Deus é que nós tenhamos estabilidade nessa vida cristã, que independente das fases que nós passemos, que em todas elas nós estejamos submissos e devotos e dependentes desse Deus. Reveja, renove e retorne. É no Senhor que nós encontramos forças para continuar, forças para caminhar. Que Deus, por sua graça e misericórdia, renove o nosso ânimo e o nosso vigor. Encha o nosso coração de esperança, encha o nosso coração de alegria e nos sustente na nossa caminhada, contra o nosso próprio coração, contra esse mundo que odeia a palavra do Senhor, que odeia a própria existência de Deus, e contra o diabo, que é o nosso inimigo. Nele, no Senhor, nós conseguiremos vencer. Pai querido, Deus amado, tem misericórdia de nós, Deus, e se estamos abatidos ou desanimados, ou se a perspectiva no nosso coração não é a melhor em qualquer área da nossa vida, Senhor, em qualquer aspecto do nosso viver, Deus, fala ao nosso coração e nos anima, porque nós queremos ver cumprida em nós também as promessas do Senhor ao povo de Israel pela profecia de Isaías. Nós queremos receber do Senhor todo o vigor, toda a força e todo o ânimo que nós precisamos. Nós queremos voar, ó Deus, alto como as águias. Nós queremos poder falar do Senhor a todos que estiverem próximos de nós, com amor, com empolgação, ó Deus, com certeza, com convicção. Nós queremos olhar para todas as situações da vida, Senhor, e passar por elas confiando e dependendo do Senhor, sabendo, ó Deus, que nos momentos mais difíceis o Senhor nos carregará como ovelhas no próprio colo. Tu és o nosso pastor, e quanto mais fragilizados, mais atingidos estivermos, Senhor, sabemos que Tu estarás conosco. Então, Deus, renova o nosso ânimo, renova, porque o propósito da nossa vida é Te glorificar, e nós queremos glorificar o Senhor em toda e qualquer situação. Toma conta do nosso coração, protege e guarda nossa mente e nosso coração, para que não murmuremos, mas que aprendamos a descansar e a esperar no Senhor. Renova o nosso ânimo e o nosso vigor, é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.